Éramos apenas mais um pedaço de carne na fila do açougueiro. Era assim que meu avô costumava nos chamar. O velho me olhava pelo espelho da minha mãe como se estivesse escolhendo um pedaço de carne. Levei anos para perceber que a morte dela não foi um acidente. Boa tarde, meus queridos amigos. Que maravilha estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Eleanor Crawford. Tenho 73 anos e nasci em Savannah, Geórgia. Mas hoje moro aqui em Boston, numa casa simples, porém muito aconchegante, no bairro de Beacon Hill. Sempre digo que a vida é uma jornada com altos e baixos, mas o que importa é como escolhemos contar nossa história. Não é verdade? Atualmente, minha vida é bastante tranquila e significativa. Todas as manhãs, depois do meu café e do meu muffin de mirtilo, abro minha pequena loja de roupas vintage aqui mesmo, no primeiro andar da minha casa. Sabe, não é uma loja qualquer. Estas são peças que eu pessoalmente colecionei ao longo dos anos, cada uma com sua própria história. Adoro especialmente as roupas dos anos 60 e 70. Aqueles vestidos de corte elegante que valorizavam a mulher sem precisar mostrar tudo. Comecei esta loja há quase 20 anos, depois de me aposentar como professor. No início, eram apenas algumas peças que eu vendia para conhecidos da vizinhança. Uma amiga trazia outra, e logo eu tinha clientes fiéis, que vinham não só pelas roupas, mas também pelas histórias que eu contava sobre cada peça. Esta blusa aqui, eu diria, pertenceu a uma mulher que trabalhava na Ópera Metropolitana, ou este vestido foi usado em um baile de debutantes em 1968. As pessoas adoram saber a história do que estão comprando. Sabe, isso agrega um valor especial que vai além do tecido e do corte. Aqui, onde estou sentada agora, nesta poltrona de veludo verde que pertencia à minha avó, consigo ver toda a lojinha. Tenho um pequeno balcão antigo de madeira, 3 araras de roupas organizadas por décadas, um vestiário com uma cortina de cetim vermelha e, claro, o grande espelho de parede. Ah, aquele espelho! Tem uma história e tanto, mas vamos com calma. Nas paredes, pendurei alguns retratos antigos em preto e branco, páginas de revistas de moda vintage e até um pôster original de um espetáculo off-Broadway dos anos 60. Tudo isso cria uma atmosfera que transporta as pessoas para outra época. Enquanto os clientes experimentam roupas, eu sirvo chá de camomila com biscoitos caseiros. É mais do que uma loja. É uma experiência. Muitos clientes chegam por recomendação de outras pessoas. A senhorita Ella Lanner não vende apenas roupas. Dizem que ela conta histórias. E é verdade. Cada peça que passa pelas minhas mãos carrega uma parte de mim, uma memória, um significado. Talvez seja por isso que eu nunca consigo me desfazer de algumas peças especiais, como o vestido azul marinho que guardo numa caixa de cedro no meu quarto. Essa tem uma história em particular que talvez eu conte algum dia. E vocês, meus queridos espectadores, contem-me nos comentários. De que cidade estão assistindo? E a que horas do dia você encontrou esse vídeo? De manhã cedo, tomando um café, depois do almoço, ou no final da noite, preparando-se para dormir? Li todos os comentários e fiquei muito feliz em saber de onde vocês são e quando reservam um tempinho do seu dia para ouvir as histórias desta vovó. Será um prazer saber. Sabe, às vezes, olhando para essas roupas antigas, me pego mergulhando em minhas próprias lembranças. As roupas têm esse poder, não é? Para nos transportar a outros tempos. E por falar nisso, acho que está na hora de eu contar uma história que carrego comigo há muitos anos. Uma história sobre espelhos, reflexos e como às vezes precisamos romper com o passado para encontrar nossa verdadeira imagem. Não foi fácil chegar onde estou agora com esta peça que tenho hoje. A jornada foi longa e, em muitos momentos, dolorosa. Mas, como minha falecida avó Ununice costumava dizer, a vida é como um trabalho de costura. Por trás estão os nós e as costuras. Em frente, o bordado perfeito. E é sobre esses nós e costuras que quero falar com vocês hoje.
Nasci numa manhã chuvosa de março de 1952 em Savannah, Geórgia. Meu pai, Jeremy, era estivador no porto, um homem forte, com mãos calejadas e poucas palavras. Minha mãe, Lucy, era uma costureira habilidosa. Ela fazia vestidos tão bonitos que até as damas ricas da cidade vinham à nossa humilde casa para encomendar suas roupas. Foi com ela que aprendi a valorizar um bom corte, o caimento perfeito de um tecido. As roupas falam antes da pessoa, ela sempre dizia enquanto media cuidadosamente cada cliente. Éramos 4 crianças. Eu fui o segundo, seguido pelo meu irmão Aaron, 3 anos mais novo que eu, e pelas gêmeas, Donna e Diana, que nasceram quando eu já tinha 7 anos. Nossa casa era pequena, de madeira, num bairro simples perto do porto. O cheiro de água salgada misturado com o aroma das guloseimas que a mamãe preparava nos fins de semana, pão de milho, tortas de maçã fritas, pudim de banana. Lembro-me do quintal com cerejeiras e amoreiras, onde brincávamos de esconde-esconde nas tardes quentes de verão. A cozinha era o coração da nossa casa. Uma grande mesa de madeira ocupava o centro do ambiente, onde fazíamos nossas refeições. Eu fiz minha lição de casa, e mamãe costurou. O fogão a lenha ficava num canto, sempre aceso nos dias frios, aquecendo a casa toda. Nas paredes, santos de madeira protegiam nossa família. Minha mãe era muito devota, acendia velas todas as sextas-feiras e nos levava à missa aos domingos na igreja do bairro. Meu pai saía de casa antes do amanhecer para trabalhar no porto e voltava ao anoitecer, cansado, mas sempre com um sorriso para nós, seus filhos. Às vezes, ele trazia pequenos presentes, conchas coloridas, pedaços de madeira e objetos curiosos que encontrava entre as cargas dos navios. Vejam o que eu encontrei no fim do mundo. Ele dizia, despertando nossa imaginação sobre os lugares distantes de onde vinham aqueles tesouros. Na escola, eu era estudioso, gostando especialmente das aulas de inglês e história. Eu tinha algumas amigas, Teresa, Harriet e Ivy, com quem eu brincava de escolinha e de casinha, no nosso quintal. Nós fazíamos nossas bonecas com palha de milho e retalhos de tecido que a mamãe nos dava. Era uma vida simples, mas repleta de pequenas alegrias. Até que um dia, quando eu tinha 11 anos, nossas vidas mudaram para sempre. Mamãe começou a reclamar de fortes dores de cabeça. A princípio, ela tentou esconder, bebendo chá de erva cidreira e continuando com suas tarefas. Mas logo as dores se tornaram tão intensas que ela mal conseguia sair da cama. O médico veio à nossa casa várias vezes, receitou remédios, mas nada adiantou. Em apenas alguns meses, minha mãe definhou diante de nossos olhos, ficando cada dia mais magra e pálida. Numa noite tempestuosa, enquanto o vento uivava lá fora e as gotas de chuva batiam furiosamente contra a janela, mamãe me chamou para junto de sua cama. Ela estava tão fraca que mal conseguia falar. Eleanor, ela sussurrou. Cuide dos seus irmãos, não deixe que nada de ruim aconteça com eles. Ela segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitada e acrescentou: E nunca, jamais vá morar com seu avô, Ethan. Prometa-me. Eu prometi sem realmente entender por que ela perguntou isso. Na manhã seguinte, a mamãe não acordou mais. O funeral foi uma cerimônia simples. Os vizinhos trouxeram comida. As amigas da mamãe rezaram o terço. Papai sentou-se num canto com o olhar perdido, como se uma parte dele também tivesse desaparecido. Lembro-me dos meus irmãos mais novos chorando sem realmente entender o que estava acontecendo e de mim tentando ser forte como a mamãe havia pedido. Nos meses que se seguiram, tentamos reorganizar nossas vidas. Papai continuou trabalhando no porto, agora fazendo horas extras para compensar a renda que mamãe ganhava com a costura. Eu, com apenas 11 anos de idade, assumi muitas responsabilidades domésticas. Eu cozinhava, lavava roupa e cuidava dos meus irmãos. Os gêmeos, ainda pequenos, choravam e chamavam pela mãe todas as noites.
Aaron tornou-se mais quieto, mais introspectivo, passando horas desenhando barcos em seu caderno escolar. Mas o destino tinha outros planos para nós. 6 meses após a morte da mamãe, o papai sofreu um acidente no porto. Uma carga mal acondicionada caiu sobre ele, esmagando sua perna esquerda. Ele ficou hospitalizado por semanas, e quando voltou para casa, estava diferente, amargurado, sem aquele brilho nos olhos que sempre tinha. A perna nunca sarou completamente, deixando-o manco e incapaz de retornar ao trabalho pesado no porto. Foi então que meu avô, Ethan, pai da minha mãe, apareceu em nossa casa. Eu mal o conhecia. Ele morava em Boston e raramente visitava Savannah. Ele era um homem alto, de postura ereta, apesar dos seus 70 anos, com os cabelos grisalhos penteados para trás com brilhantina. Ele se vestia impecavelmente, mesmo com o calor do litoral. Sempre de terno escuro e gravata, sapatos engraxados e um relógio de bolso preso por uma corrente de ouro. Vim buscar meus netos, anunciou ele ao meu pai, como se estivesse falando do tempo. Não foi um pedido, foi uma afirmação. Você não está em condições de criá-los agora, Jeremy. Tenho uma casa grande em Boston. Posso oferecer-lhes educação e conforto. Vi meu pai baixar os olhos, derrotado. Que escolha ele tinha? Estávamos passando por dificuldades, nos alimentando mal. Eu havia abandonado a escola para cuidar da casa, e as economias estavam acabando. Só por um tempinho, murmurou papai, até eu me recuperar. Assim, numa fria manhã de junho de 1964, nós quatro fomos a Boston com nosso avô. A promessa que fiz à minha mãe ecoava na minha cabeça. Mas o que eu poderia fazer? Eu era apenas uma menina de 12 anos. A casa do vovô Ethan ficava em um bairro antigo de Boston, um prédio de 2 andares com janelas altas e uma pequena varanda na frente. Por dentro, era um lugar sombrio, com cortinas pesadas que bloqueavam a luz do sol, móveis escuros e muitos retratos nas paredes. Todas as fotos da minha mãe em diferentes idades. Havia algo de estranho naquela coleção de fotografias, como se meu avô estivesse tentando construir um santuário para sua filha falecida. A princípio, o avô pareceu gentil. Ele nos matriculou em boas escolas, comprou roupas novas para todos nós e contratou uma governanta, a senhora Zelda, para cuidar da casa e de nós. Mas logo percebi que ele tinha um tipo diferente de atenção voltada para mim. Você é a cara da sua mãe, ele costumava dizer, observando-me enquanto eu fazia a lição de casa ou ajudava a pôr a mesa. Às vezes ele me pegava olhando para os retratos da mamãe nas paredes, comparando-os. Era verdade. Tínhamos o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos amendoados, o mesmo cabelo castanho ondulado. Aos poucos, comecei a notar coisas perturbadoras. Meu avô guardava as roupas da minha mãe em um quarto trancado no 2º andar. Em algumas noites, eu o ouvia abrir aquela porta e ficar lá dentro por horas. Ao atravessar o corredor, vi através da fresta da porta entreaberta. Ele estava sentado em uma cadeira, olhando fixamente para um vestido azul marinho estendido sobre a cama, um vestido idêntico ao que a mamãe usava na fotografia que estava pendurada na sala de estar. Foi então que comecei a entender o verdadeiro motivo das dores de cabeça da minha mãe, daquele pedido desesperado para que eu nunca fosse morar com meu avô. Havia algo doentio na maneira como ele guardava todos os objetos dela, como ele falava dela como se ela ainda estivesse viva, como ele me olhava, procurando por ela em minhas feições. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir o segredo escondido atrás daquele espelho no quarto da minha mãe. Um segredo que mudaria minha vida para sempre. O primeiro ano na casa do vovô Ethan transcorreu de forma relativamente tranquila. Meus irmãos mais novos se adaptaram bem à nova vida. Os gêmeos adoraram a nova escola, com professores atenciosos e um parque infantil colorido. Aaron fez amigos na vizinhança e passava as tardes jogando beisebol na rua. No entanto, senti um peso crescente no meu peito.
Algo no jeito como meu avô me olhava me deixava desconfortável, mas eu não conseguia explicar exatamente o porquê. Tudo começou algumas semanas depois do meu aniversário de 13 anos. Lembro-me como se fosse ontem. Era uma manhã de domingo e eu estava ajudando a senhora Zelda a estender roupa no varal quando meu avô apareceu na porta dos fundos. Elanar, chamou ele com aquela voz grave que não admitia desobediência. Quero falar com você no quarto da sua mãe daqui a 10 minutos. Senti um arrepio no estômago. O quarto da minha mãe, aquele quarto trancado no segundo andar onde ele guardava as coisas dela, era um lugar proibido para nós, crianças. Nós nunca tivemos permissão para entrar lá. O que ele poderia querer? Subi as escadas com o coração acelerado. A porta era um pote e entrei hesitante. O quarto era espaçoso, com uma cama de casal antiga no centro, um guarda-roupa pesado de madeira escura e uma penteadeira com um grande espelho oval. Nas paredes, mais fotografias da minha mãe, muitas que eu nunca tinha visto antes. Havia algo perturbador naquelas imagens. Em alguns casos, a mãe parecia tensa. O sorriso não chegou aos seus olhos. Meu avô estava sentado em uma poltrona no canto, me observando. Sobre a cama estava um vestido, o mesmo vestido azul marinho que eu tinha visto antes. Este era o favorito da sua mãe, disse ele, acariciando o tecido com reverência. Foi o último que fiz para ela antes de ela se casar com seu pai. Contra a minha vontade, devo acrescentar. Não entendi muito bem a última parte, mas permaneci em silêncio, parada no meio da sala, sem saber o que fazer com as mãos. Você se parece muito com ela, continuou ele, agora me analisando com um olhar crítico. Você tem as mesmas feições, a mesma postura, mas precisa aprender a se comportar como uma dama, como ela era. Lucy era sempre tão elegante, tão graciosa. Foi então que ele disse as palavras que mudaram tudo. A partir de hoje, todos os domingos de manhã, vocês virão a esta sala. Você usará as roupas que eu separei para você e trabalharemos no seu comportamento. Quero ver se conseguimos resgatar um pouco da elegância que sua mãe tinha. Achei estranho, mas não vi nenhuma malícia nisso. Pensei que fosse apenas um velho solitário tentando manter viva a memória de sua filha através de sua neta. Como eu estava enganado. No domingo seguinte, voltei ao quarto. Dessa vez, havia um vestido diferente na cama, branco e de tecido leve, apropriado para uma menina da minha idade. Meu avô apontou para a tela no canto. Mude isso, ordenou ele, e depois venha sentar-se na penteadeira. Obedeci, ainda sem suspeitar de nada. Troquei meu vestido simples pelo branco e voltei para o quarto. Foi então que reparei que o espelho da penteadeira estava posicionado de tal forma que, do lugar onde meu avô estava sentado, ele conseguia ver o reflexo da tela. Um arrepio percorreu minha espinha. Venha, sente-se aqui, disse ele, indicando o pequeno banco junto à penteadeira. Sentei-me em frente ao espelho oval, e ele ficou atrás de mim, com as mãos nos meus ombros. Olhe para si mesmo. Veja como você se parece com sua mãe. No reflexo, vi meu rosto adolescente, olhos assustados, e atrás de mim, o rosto do meu avô com uma expressão que me fez estremecer. Seus olhos não me viram. Eles viram outra pessoa, alguém que já não existia. Sua mãe costumava sentar exatamente onde você está agora, murmurou ele, passando os dedos pelos meus cabelos. Eu escovava o cabelo dela todas as noites antes de dormir, até que ela completou 17 anos e decidiu que queria morar no litoral. Foi um erro deixá-la ir. Um erro terrível. Suas mãos desceram até meus ombros e depois para meus braços. Você tem os mesmos braços delicados que ela, comentou ele, mudando o tom de voz. A mesma cintura fina. Algo na maneira como ele falava, como me tocava, me dava náuseas. Não foi natural. Não era assim que um avô deveria falar com sua neta. Era algo extraordinário. Algo que eu, em minha inocência, ainda não entendia completamente, mas que meu instinto me alertava a ser perigoso. Da próxima vez,
disse ele, finalmente dando um passo para trás. Quero que você use algo mais especial. Guardo o vestido que sua mãe usou no seu aniversário de 16 anos. Acho que agora vai servir em você. Os domingos se tornaram um pesadelo. A cada semana os vestidos eram diferentes. Algumas apropriadas para a minha idade, outras claramente feitas para uma mulher adulta. Meu avô insistia que eu me trocasse no quarto, fingindo não ver quando eu tentava me esconder atrás do biombo, mas sempre posicionando o espelho de forma que pudesse me observar. Éramos apenas mais um pedaço de carne na fila do açougueiro, disse ele certa vez, quando me viu tentando cobrir o corpo enquanto trocava de roupa. Era assim que seu avô costumava nos chamar. Ele costumava dizer que olhava para as garotas como se estivesse escolhendo um pedaço de carne. Essa frase ficou gravada na minha mente. Ele não estava falando do meu avô paterno, a quem eu nunca conheci. Ele falava de si mesmo na terceira pessoa, como se por um instante tivesse esquecido quem era, confundindo-se com algum outro homem do passado. E então chegou o pior domingo. Eu já tinha 14 anos e meio. As sessões semanais continuaram, mas eu havia aprendido a me distanciar mentalmente durante esses momentos, imaginando que estava em outro lugar com minha mãe verdadeira, e não com a versão distorcida que meu avô evocava através de mim. Naquele dia, quando entrei no quarto, não havia vestido nenhum na cama. Hoje será diferente, anunciou ele, sentado em sua poltrona de sempre. Hoje você vai apenas sentar em frente ao espelho. Quero te ver como você veio ao mundo. Fiquei paralisado à porta, finalmente compreendendo o perigo em que me encontrava. Aquele ritual doentio, que começara como uma aparente homenagem à memória da minha mãe, revelava-se agora em toda a sua perversidade. Ele não queria preservar a memória dela, ele queria possuí-la através de mim. Não, eu disse, com a voz trêmula, mas determinada, enquanto seu rosto se transformava numa máscara de fúria. Como você ousa me desobedecer? Eu sou seu avô. Você mora na minha casa. Coma a minha comida. Minha mãe me fez prometer, respondi, recuando para o corredor. Ela me fez prometer que eu jamais viria morar com você. Agora eu entendo o porquê. Ele avançou para cima de mim, mas eu fui mais rápido. Desci correndo as escadas, mas não tinha para onde ir. Meus irmãos estavam na casa de amigos da vizinhança. A senhora Zelda tinha folga aos domingos. Éramos apenas nós dois naquela casa grande e sombria. Corri para a cozinha, ouvindo seus passos pesados atrás de mim. Tranquei a porta, sabendo que não aguentaria por muito tempo. Ele começou a golpear, primeiro com os punhos, depois com algum objeto pesado. Abra essa porta, sua ingrata! Tudo o que fiz foi para que vocês tivessem um teto, comida e educação. Olhei em volta, desesperada. A janela da cozinha dava para o quintal, mas tinha grades. Não havia saída. Foi então que meus olhos se detiveram em uma caixa de madeira em cima da prateleira. A caixa onde a senhora Zelda guardava correspondências antigas. Eu nunca tinha me interessado por isso antes. Mas naquele momento de desespero, subi em uma cadeira e a agarrei, talvez buscando algo, qualquer coisa que pudesse me ajudar. A porta continuava a tremer com pancadas furiosas, e a madeira começava a ceder. Abri a caixa e encontrei maços de cartas amareladas pelo tempo, todas endereçadas ao meu avô, a maioria da minha mãe, enviadas de Savannah. Com as mãos trêmulas, abri uma delas, datado de janeiro de 1963, meses antes da morte da mamãe. Pai, pare de me escrever. Pare de tentar nos controlar. Jeremy é um bom homem e um bom pai. Eu nunca permitirei que você faça com Eleanor o que tentou fazer comigo. Seus rituais doentios terminaram quando fugi daquela casa, e nunca mais permitirei que você se aproxime da minha filha. Se você continuar com essas ameaças, irei à polícia. Guardo provas suficientes dos abusos que sofri. Não me teste, Lucy. A porta cedeu com um estrondo. Meu avô entrou na cozinha, o rosto vermelho de raiva, com um martelo na mão.
Não sei onde encontrei a coragem, mas ergui a carta como se fosse um escudo. Eu sei de tudo, gritei. Eu sei o que você fez com a minha mãe. E agora entendo por que ela morreu tão repentinamente após sua última visita. Algo mudou em seu rosto. Já não era raiva. Era medo. O martelo estava pendurado ao seu lado. Você não sabe de nada, murmurou ele. Mas eu pude ver em seus olhos que havia tocado em algo real. Naquele momento, percebi que minha vida naquela casa havia chegado ao fim. De alguma forma, eu teria que escapar. E mais do que isso, eu teria que proteger meus irmãos do monstro que se escondia por trás da fachada do avô amoroso. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu estava deitada na minha cama, ouvindo os sons da casa, com medo de que a qualquer momento a porta do meu quarto se abrisse. Depois de ler mais algumas cartas da mamãe, eu as escondi debaixo do colchão. Cada linha revelava horrores que minha jovem mente mal conseguia processar. Minha mãe fugiu de casa aos 17 anos, desesperada para escapar dos rituais impostos pelo meu avô. Nas cartas, ela mencionava um espelho, o mesmo espelho oval da penteadeira, em frente ao qual ele a fazia posar com roupas cada vez mais inapropriadas, como agora fazia comigo. O espelho da minha mãe, como ela o chamava, sugerindo que esse ciclo doentio já vinha ocorrendo em gerações anteriores. O mais perturbador foi a carta que encontrei, datada de uma semana antes da morte da minha mãe. Era um bilhete escrito às pressas, com caligrafia trêmula. Ele esteve aqui hoje. Ele disse: se eu não voltar para Boston com Eleanor, ele vai resolver o problema. Tenho medo do que ele possa fazer. Se algo me acontecer, a prova está no fundo falso da caixa de joias que deixei com Irene. Irene era nossa vizinha em Savannah, uma senhora idosa que sempre nos dava balas de menta quando passávamos em frente à casa dela. Ela ainda morava lá? Ela ainda tinha a caixa? Na manhã seguinte, meu avô agiu como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa do café da manhã como de costume, leu o jornal, fez perguntas educadas sobre a escola, mas seus olhos evitaram os meus e um silêncio pesado pairou no ar. As semanas seguintes foram um exercício de tensão constante. Os rituais de domingo cessaram, mas em seu lugar veio algo talvez pior, uma vigilância silenciosa e opressiva. Meu avô contratou uma nova governanta, Dorothy, uma mulher carrancuda que claramente tinha instruções para me manter sob vigilância. Eu não podia mais ir à escola sozinha. Dorothy me levava e me buscava. Meus poucos amigos foram desencorajados a visitar nossa casa. Seu avô? Só quero o melhor para você, Dorothy dizia quando eu reclamava. Uma menina da sua idade precisa de proteção. Proteção? O que eu precisava era de proteção contra ele. Comecei a perceber como meu avô manipulava todos ao seu redor. Para o mundo exterior, ele era um cavalheiro respeitável, um viúvo que cuidava altruisticamente de seus netos órfãos e do pai inválido deles. Ninguém questionava seus métodos rígidos de educação. Pelo contrário, eram vistos como um sinal de caráter e preocupação. Meus irmãos, ainda pequenos, não entendiam o que estava acontecendo. Os gêmeos, com apenas 8 anos, adoravam o avô, que os mimava com bonecas caras e doces. Aaron, com 11 anos, começava a demonstrar certo desconforto com a atmosfera da casa, mas não entendia a natureza do perigo. Uma tarde, o flagrei olhando fixamente para uma das fotos da mamãe na parede da sala de estar. Ela parece triste, comentou ele com a percepção aguçada das crianças. Por que ela está triste em todas as fotos, Ellie? Ellie era como ele me chamava desde que ela era pequena e não conseguia pronunciar meu nome completo. Como não estava feliz ali, respondi baixinho, certificando-me de que estávamos sozinhos. Aaron, você se lembra do papai? Da nossa casa em Savannah? Ele franziu a testa, concentrando-se um pouco. Eu me lembro do oceano e do papai me carregando nos ombros na praia.
Se pudéssemos voltar para lá, você iria? Seus olhos brilharam. Podemos visitar, papai. Naquele momento, tomei minha decisão. Precisávamos fugir daquela casa, voltar para a savana, para o nosso pai. Mas como? Não tínhamos dinheiro. Éramos constantemente vigiados, e eu duvidava que meu pai, em seu estado atual, pudesse nos proteger do nosso avô. Comecei a planejar em segredo. Primeiro, precisava descobrir se a vizinha Irene ainda morava em Savannah e se ainda tinha a caixa de joias mencionada na carta. Isso significava enviar uma carta sem que meu avô ou Dorothy descobrissem. Na escola, me confiei à minha única amiga verdadeira, Catherine, filha do dono da papelaria do bairro. Expliquei que precisava enviar uma carta em segredo, sem dar muitas pistas. Detalhes. Gentil como sempre, ela concordou em me ajudar. Meu tio trabalha nos Correios, explicou. Posso entregar para ele enviar sem precisar passar pelo carteiro do bairro. Escrevi um bilhete simples para Irene explicando quem eu era e perguntando sobre a caixa. Dei o endereço da papelaria como remetente. 2 semanas se passaram sem resposta. Eu já estava perdendo a esperança quando Catherine me chamou para um canto do pátio da escola durante o recreio. Isto chegou para você, sussurrou, entregando-me um envelope amassado. Dentro havia uma breve carta de Irene. Prezado Eleanor, que alegria receber notícias suas. Sim, eu tenho a caixa que sua mãe me confiou. Ela me fez prometer que só te daria quando você completasse 18 anos. Mas, pelas suas palavras, entendo que o momento é urgente. Não posso viajar para Boston devido a problemas de saúde, mas a caixa está guardada em segurança. Com carinho, Irene. Na parte inferior da carta estava escrito um endereço em Savannah. Meu coração disparou. Era uma pista concreta, algo que poderia ajudar a provar o que meu avô havia feito. Mas como chegar lá? A oportunidade surgiu inesperadamente algumas semanas depois. Meu avô anunciou durante o jantar que precisava viajar a negócios. Vou ficar fora por 3 dias, informou ele. Dorothy ficará encarregada. Espero um comportamento exemplar de todos vocês. Seus olhos permaneceram fixos em mim, uma ameaça silenciosa. Mantive o olhar baixo, fingindo submissão, enquanto minha mente trabalhava rapidamente. 3 dias. Talvez fosse tempo suficiente para uma rápida viagem de ida e volta à savana. No dia seguinte, assim que meu avô partiu, coloquei meu plano em ação. Primeiro, eu precisava neutralizar Dorothy. A governanta tinha uma fraqueza. Ela gostava de tomar uma pequena dose de remédio depois do almoço, como chamava o uísque que escondia no armário da despensa. Naquele dia, ofereci-me para preparar o almoço, alegando que queria praticar minhas habilidades culinárias. Dorothy, sempre preguiçosa quando possível, foi prontamente aceita. No molho de carne, acrescentei uma dose extra do remédio dela. Após a refeição, como era de se esperar, ela se retirou para descansar, o que, graças à bebida adicional, durou muito mais tempo do que o habitual. Com Dorothy roncando profundamente em seu quarto, eu me apressei. Peguei a poupança que vinha guardando em segredo, algumas moedas e notas que ocasionalmente tirava do troco das compras, e um pequeno medalhão de ouro que minha mãe me deu antes de morrer. Aaron, liguei para meu irmão, que estava brincando no quintal. Preciso que você seja muito corajoso hoje. Vou comprar algo importante em Savannah, algo que nos ajudará a sair desta casa para sempre. Você pode cuidar dos gêmeos até eu voltar? E se o vovô ou a Doro te perguntarem, diga que estou deitada com dor de cabeça? Seus olhos se arregalaram. Você vai ver o papai? Ainda não, respondi, sentindo um nó na garganta. Mas em breve, prometo. Agora preciso ir depressa antes que Dorothy acorde. Saí pela porta dos fundos, com o coração acelerado. Eu nunca tinha viajado sozinha antes, e a ideia me aterrorizava. Mas o medo do que meu avô poderia fazer se continuássemos naquela casa era ainda maior.
Cheguei à rodoviária sem fôlego. Com o pouco dinheiro que me restava, comprei uma passagem só de ida para a savana. Terei que resolver a questão da devolução mais tarde. Durante a viagem de ônibus, que pareceu interminável, não consegui relaxar nem por um minuto. E se meu avô voltasse mais cedo? E se Dorothy acordasse e descobrisse minha ausência? E se Irene não estivesse em casa quando eu chegasse? Finalmente, o ônibus chegou à savana, e o cheiro familiar de água salgada invadiu minhas narinas, trazendo uma onda de lembranças e saudade. Como é possível que tenham se passado apenas 2 anos desde que deixamos esta cidade? Pareceu uma eternidade. Encontrei a casa de Irene sem dificuldade. Ficava a apenas 2 ruas da nossa antiga residência. Era uma casinha azul com gerânios na janela, exatamente como eu me lembrava. Bati na porta, tremendo de nervosismo. A porta se abriu, revelando Irene, mais velha do que em minhas lembranças, mas com o mesmo sorriso gentil. Eleanor, meu Deus, como você cresceu! Meus olhos se encheram de lágrimas. Foi a primeira vez em 2 anos que alguém olhou para mim com afeto genuíno, sem segundas intenções. Sentada na aconchegante cozinha de Irene, expliquei rapidamente minha situação, omitindo alguns dos detalhes mais perturbadores para não assustá-la. Sua mãe temia que algo assim pudesse acontecer, disse ela, levantando-se com dificuldade. Venha comigo. Ela me conduziu a um pequeno cômodo nos fundos, onde abriu um baú antigo. Ali, entre colchas bordadas e álbuns de fotos, havia uma caixa de joias de madeira escura, com entalhes delicados. Ela me disse que ali havia provas contra o seu avô. Eu nunca a abri, respeitando o pedido dela, mas ela fez questão de me mostrar onde ficava o fundo falso. Com dedos habilidosos, apesar da idade, Irene pressionou uma das laterais da caixa, revelando um compartimento secreto. Dentro havia um pequeno caderno encadernado em couro e um envelope amarelado. Isso agora pertence a você, disse ela, colocando a caixa em minhas mãos. Sua mãe queria que fosse guardada até você ter idade suficiente, mas acho que ela entenderia a necessidade. Naquele momento, segurando as provas que minha mãe havia guardado contra meu avô, senti uma determinação que nunca havia experimentado antes. Não se tratava mais apenas de fugir. Era preciso fazer justiça. Com a caixa da minha mãe guardada em segurança na bolsa improvisada que Irene me emprestou, voltei para a rodoviária. O sol já começava a se pôr, e uma sensação de urgência me dominava. Eu precisava voltar para Boston antes que minha ausência fosse descoberta. O problema era dinheiro. Não tinha dinheiro suficiente para a passagem de volta. Irene, percebendo meu dilema, me ofereceu algumas notas, que aceitei com a promessa silenciosa de um dia retribuir sua gentileza. No ônibus de volta, abri o caderno de couro que havia encontrado no fundo falso da caixa. Era o diário da minha mãe, começando quando ela tinha apenas 12 anos, a minha idade quando fui morar com meu avô. As primeiras páginas eram típicas de uma menina daquela idade. Anotações sobre a escola, amizades, pequenas alegrias e tristezas. Mas a partir dos 13 anos, o tom mudou drasticamente. Papai começou algo novo hoje. Disse que é um ritual pelo qual todas as mulheres da família precisam passar para se tornarem adultas. Ele me fez ficar em frente ao espelho da vovó, aquele oval na penteadeira, enquanto me observava. Eu não gostei do jeito que seus olhos me seguiam. As anotações subsequentes detalhavam a progressão do ritual exatamente como havia acontecido comigo. Primeiro, havia apenas sessões em frente ao espelho. Depois veio a obrigação de usar roupas específicas, culminando em peças cada vez mais inapropriadas. Exigências. Hoje, ele trouxe um vestido que era da minha mãe quando ela era jovem. É bonito, mas curto demais para mim. Quando reclamei, ele ficou furioso, disse que eu estava desrespeitando a memória dela. Acabei vestindo, mas me senti suja, como se estivesse me traindo. A leitura foi angustiante, mas eu não conseguia parar. Era como ver minha própria experiência pelos olhos da minha mãe décadas atrás.
O espelho aparecia constantemente nas anotações, quase como um personagem em si, uma testemunha silenciosa de gerações de abuso. O espelho da minha mãe viu tudo. Às vezes, acho que ele guarda todas as lágrimas que derramei diante dele. Se pudesse falar, que histórias contaria? Quantas outras meninas já estiveram onde estou hoje, tremendo sob o olhar dele? Enquanto lia, uma compreensão terrível se formou na minha mente. Não éramos apenas minha mãe e eu. Provavelmente minha avó também havia sido vítima. Era um ciclo doentio que se repetia por gerações, e eu estava determinada a ser o último elo dessa corrente de sofrimento. As últimas anotações no diário eram de, em 1953, quando minha mãe tinha 17 anos, descreviam seu plano de fuga para a savana, onde ela conheceu meu pai durante uma visita à praia com amigas da escola. Jeremy é diferente de qualquer homem que eu já conheci. Ele me olha como se eu fosse algo precioso, mas não uma propriedade. Contei um pouco sobre meu pai e ele imediatamente se ofereceu para ajudar. Vamos nos casar assim que eu fizer 18 anos e finalmente serei livre. O diário terminou abruptamente, mas o envelope continha mais fotografias, algumas cartas e um documento que parecia ser um laudo médico. Nas fotos, era possível ver minha mãe em diferentes fases da adolescência, muitas claramente tiradas sem o seu conhecimento, enquanto ela dormia ou se vestia. Era perturbador e repugnante. O laudo médico era de um hospital de Boston, datado de 1952. Descrevia ferimentos compatíveis com abuso físico em uma paciente de 16 anos, minha mãe. Ela havia procurado ajuda médica, mas aparentemente nunca deu prosseguimento ao caso, provavelmente por medo. Quando o ônibus chegou a Boston, já estava completamente escuro. A viagem de volta para a casa do meu avô foi. A tensão era palpável, cada sombra nas ruas parecia ameaçadora. O que eu encontraria ao chegar? Dorothy teria acordado? Meu avô teria retornado antes da hora? Para meu alívio, a casa estava silenciosa quando entrei sorrateiramente pela porta dos fundos. Corri para o quarto que dividia com os gêmeos e escondi a caixa debaixo da cama. Aaron apareceu na porta com os olhos arregalados. Ellie, pensei que você não fosse voltar, sussurrou ele. Dorothy acordou, mas eu disse que você estava com dor de cabeça. Ela nem sequer veio verificar. Abracei meu irmão, uma onda de gratidão e amor me inundando. Ele era apenas um menino, mas tinha sido meu cúmplice, meu protetor. Encontrei algo importante, murmurei. Algo que nos ajudará a sair daqui. No dia seguinte, Dorothy estava irritada, claramente sofrendo de ressaca. Ela não questionou meu suposto mal-estar do dia anterior, ocupada demais bebendo chá forte e tomando aspirina para a dor de cabeça. Era o segundo dia da ausência do meu avô, e eu precisava planejar nosso próximo passo. O conteúdo do diário e as evidências deixavam claro que meu avô não só havia abusado da minha mãe, como provavelmente estava envolvido em sua morte. A carta escrita uma semana antes de seu falecimento mencionava ameaças explícitas. Como provar isso depois de tanto tempo e, mais importante, como garantir que meus irmãos e eu nunca mais tivéssemos que voltar para aquela casa? Esperar até completar 18 anos para buscar justiça não era uma opção. Se meu avô descobrisse que eu tinha as provas, Deus sabe o que ele faria. Eu precisava de um plano imediato. Algo que o neutralizasse definitivamente. Foi então que me lembrei de Geraldine, a farmacêutica. Sua farmácia de manipulação ficava a poucos quarteirões da nossa escola. Catherine e eu, às vezes, parávamos lá depois das aulas para comprar balas de menta. Geraldine era uma mulher inteligente e gentil, sempre disposta a explicar às meninas curiosas como preparava os remédios que vendia. Naquela tarde, consegui convencer Dorothy de que precisava ir à farmácia comprar algo para minha higiene íntima. Mesmo com sua vigilância constante, havia certos assuntos que a faziam recuar, e esse era um deles. Volte direto para casa, ordenou ela, me entregando algumas moedas.
sem rodeios. Na farmácia, encontrei Geraldine sozinha atrás do balcão, triturando ervas em um pequeno pilão. Eleanor, que bom te ver, menina. O que posso fazer por você hoje? Hesitei, sem saber como abordar o assunto. Finalmente, decidi contar a verdade, ou parte dela. Senhora Geraldine, preciso da sua ajuda. Meu avô não é uma boa pessoa. Ele fez coisas terríveis com a minha mãe e agora está fazendo comigo. Tenho provas, mas ninguém vai acreditar em uma garota como eu. Os olhos bondosos de Geraldine se estreitaram. Que tipo de coisas, querida? Coisas que um avô jamais deveria fazer com a neta, respondi, sentindo as lágrimas queimarem. E acho que ele pode ter matado minha mãe. Geraldine ficou em silêncio por um momento. Depois largou o pilão e veio até mim, segurando minhas mãos nas suas. Eu acredito em você, disse ela firmemente, e vou ajudar no que puder, mas precisamos ter muito cuidado. Homens como seu avô têm poder e influência. Expliquei que precisava de alguma forma de me proteger, algo que pudesse usar contra ele, se necessário. Não mencionei detalhes específicos sobre o que tinha em mente. Geraldine me observou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Vou te dar algo, mas você precisa me prometer que só usará como último recurso para se defender. Ela foi até o fundo da farmácia e voltou com um pequeno frasco âmbar. É um composto de ervas concentradas. Em pequenas doses, causa irritação na pele. Em doses maiores, ela fez uma pausa significativa. Bem, causa danos mais sérios. Não é veneno, mas pode incapacitar temporariamente. Coloquei o frasco na minha bolsa, um novo peso sobre meus ombros. Obrigada, Sra. Geraldine. Nunca me esquecerei da sua ajuda. Espero nunca mais te ver com esses olhos assustados, menina. Ela respondeu. E lembre-se, se precisar de um lugar para ficar, minha porta está sempre aberta. Voltei para casa, com a mente fervilhando de ideias. O frasco de Geraldine era uma arma poderosa, mas precisava ser usado na hora certa, da maneira certa. Naquela noite, sentada na cama, enquanto os gêmeos dormiam profundamente, tomei minha decisão. Eu não fugiria mais. Eu não seria uma vítima como minha mãe. Esta era a minha chance de quebrar o ciclo, de fazer justiça por ambas, de nós. Meu avô voltaria no dia seguinte e eu estaria pronta para recebê-lo. Abri o diário da minha mãe novamente, relendo suas palavras de desespero e coragem. Uma frase em particular saltou da página. Às vezes penso que a única maneira de realmente escapar dele é destruir aquilo que o torna poderoso, seu orgulho másculo, sua masculinidade que ele usa como arma contra nós. As palavras ecoaram como uma profecia, um chamado à ação. Eu não era mais a menina assustada que chegara àquela casa 2 anos antes. O espelho da minha mãe refletira meu medo, minha humilhação, mas agora refletiria minha força, minha determinação. Amanhã tudo mudaria. Amanhã eu acabaria com o reinado de terror do meu avô de uma vez por todas. Amanhã do retorno do meu avô chegou com um céu carregado de nuvens cinzentas, como se a própria natureza pressentisse o que estava por vir. Levantei-me antes do amanhecer, com a cabeça estranhamente lúcida, meus movimentos precisos. Passei a noite em claro, planejando cada detalhe. Meu avô era um homem de hábitos. Todos os dias, após o banho matinal, ele aplicava sua loção pós-barba importada. Um ritual. Tão sagrado para ele quanto os domingos em frente ao espelho eram para sua perversão. O frasco ficava guardado no armário do seu banheiro particular, ao qual normalmente não tínhamos acesso. Mas naquela manhã, aproveitei que Dorothy estava ocupada preparando o café especial para a chegada do patrão e subi sorrateiramente para o segundo andar. O quarto do meu avô estava vazio, a cama impecavelmente arrumada, aguardando seu retorno. Entrei no banheiro ao lado, com o coração disparado. Lá estava, sobre a pia de mármore,
o elegante frasco de loção pós-barba importada da França, com um rótulo em letras douradas. Ao lado, seu estojo de barbear de couro, a navalha brilhando ameaçadoramente. Por um instante, olhei para aquela lâmina, pensando em como seria fácil, mas não, eu não era um assassino. Meu plano era mais sutil, uma justiça poética que ecoaria o sofrimento que ele havia infligido. Com as mãos trêmulas, peguei o frasco de loção, abri-o e despejei metade do conteúdo na pia. Repus o líquido perdido com a mistura que Geraldine me dera, agitando levemente para dissolver. O forte aroma da loção original disfarçava bem o leve cheiro de ervas da mistura de Geraldine. Recoloquei o frasco exatamente no mesmo lugar, tomando cuidado para limpar qualquer vestígio da minha presença. Antes de sair, olhei-me no espelho do banheiro, não no espelho oval da penteadeira, mas num simples espelho retangular acima da pia. Meus olhos refletiam uma determinação que eu nunca tinha visto em mim. Naquele momento, eu não era apenas Eleanor, a neta assustada. Eu também era Lucy, minha mãe, buscando a justiça que lhe fora negada. Voltei para o meu quarto e esperei. As horas se arrastaram. Meus irmãos notaram minha agitação, mas atribuíram-na à iminente volta do nosso avô. Os gêmeos brincavam com suas bonecas, alheios ao drama que se desenrolava. Aaron me lançava olhares preocupados de vez em quando, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Por volta das 15 horas, ouvimos o carro estacionar em frente à casa. Meu avô havia chegado. Dorothy correu para recebê-lo, e nós, as crianças, fomos chamadas à sala de estar para dar as boas-vindas apropriadas. Espero que se comportem durante minha ausência, disse ele, com os olhos fixos em mim, desconfiados. Será que Dorothy havia lhe contado sobre minha dor de cabeça? Sim, vovô, responderam as gêmeas em uníssono. A casa está muito silenciosa, acrescentou Dorothy, lançando-me um olhar severo. Com exceção de Eleanor, que não está se sentindo bem. É mesmo? Seu tom era casual, mas seus olhos penetrantes. Nada grave, espero. Não, senhor, respondi baixinho. Estou melhor agora. Ele assentiu, satisfeito com minha aparente submissão. Vou descansar um pouco e depois quero ver todos vocês para o jantar. Todos bem vestidos. Ele subiu para o quarto e eu esperei, contando os minutos. Eu sabia exatamente o que aconteceria. Ele desfaria as malas, tomaria um banho para relaxar da viagem e, como sempre, faria a barba e aplicaria seu precioso hidratante. Cerca de meia hora depois, ouvimos o grito. Não era um grito normal. Era um uivo animalesco de dor, desprovido de qualquer dignidade humana. Dorothy deixou cair a bandeja. Ela carregava a porcelana quebrada no chão e correu escada acima. Os gêmeos começaram a chorar, assustados. Aaron olhou para mim com os olhos arregalados. O que está acontecendo, Ellie? Justiça, respondi simplesmente. Os gritos continuaram, agora acompanhados pela voz alarmada de Dorothy e sons de correria. Logo, ouvimos o telefone sendo usado. Ela provavelmente estava chamando uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, foram direto para o banheiro do segundo andar. Lembro-me de estar no corredor observando-os sair, carregando meu avô em uma maca. Seu rosto estava parcialmente coberto, mas eu podia ver manchas vermelhas intensas se espalhando pelo pescoço até o queixo. Ele gemia de dor, com os olhos fechados em agonia. Um dos paramédicos falava rapidamente com Dorothy. Parece uma reação alérgica grave, possivelmente necrose química. Você já viu isso antes? Ele está tomando algum medicamento novo? Tem algum problema de pele pré-existente? Dorothy balançou a cabeça, atordoada, sem respostas. Seu olhar cruzou o meu por um instante, e algo na minha expressão deve ter revelado algo, pois seus olhos se estreitaram momentaneamente. Suspeita. Mas logo sua atenção voltou-se para meu avô sendo levado para a ambulância. Eu vou com ele, decidiu ela. Crianças, fiquem aqui e se comportem. Volto assim que puder. Quando a ambulância partiu, um silêncio estranho pairou sobre a casa.
Os gêmeos, ainda assustados, foram se aconchegar na cama de Aaron. Eu fiquei sozinha na sala de estar. Um sentimento complexo dominava meu peito. Não era exatamente alívio, nem culpa, nem satisfação. Era uma calma estranha, como se uma longa tempestade finalmente tivesse passado. Subi para o segundo andar e entrei no que fora o quarto da minha mãe. O espelho oval da penteadeira refletia meu rosto, agora transformado por tudo o que havia acontecido. Sentei-me no pequeno banco em frente a ele, como tantas vezes fizera sob o olhar predatório do meu avô. Acabou, mãe. Sussurrei para o meu reflexo. Destruí a masculinidade dele, como você escreveu no diário. Ele nunca mais usará isso como arma contra ninguém. O que eu não sabia na época era que a substância de Geraldine, combinada com os componentes da loção, havia criado uma reação muito mais forte do que o esperado. O composto aplicado na pele sensível recém-depilada penetrou profundamente, causando danos que foram muito além de uma simples irritação. Meu avô ficou hospitalizado por semanas. Quando finalmente voltou para casa, ele não era mais o mesmo homem. O orgulho, a postura imponente, o olhar de mestre de obras, tudo havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma figura diminuída movendo-se com dificuldade, olhos baixos, evitando todos os espelhos da casa. Os médicos nunca descobriram exatamente o que causou a reação. Eles mencionaram uma sensibilidade incomum e contaminação do produto. Ninguém suspeitava da neta aparentemente ingênua, mas o efeito mais profundo não foi físico. Era como se algo dentro dele tivesse se rompido junto com a sua pele. O homem que voltou do hospital era apenas uma sombra, incapaz de exercer o controle que antes definia sua existência. Dorothy, sem a presença intimidadora de seu mestre para sustentá-la, também mudou. Ela se tornou mais distante, menos vigilante. Ela parecia quase ter medo de mim, embora nunca tenha dito nada diretamente. Foi nesse ambiente transformado que, 3 meses após o incidente, recebi uma carta do meu pai. Alguém, que nunca soube quem, entrou em contato com ele para informá-lo sobre o estado debilitado do meu avô. Papai escreveu que havia conseguido um emprego estável como vigia noturno em uma empresa em Savannah. Com o tratamento que vinha recebendo, a perna dele estava melhor e ele queria saber se gostaríamos de voltar para casa. Lar? A palavra nunca me pareceu tão doce. Mostrei a carta aos meus irmãos, que ficaram eufóricos com a possibilidade de verem o pai novamente. Os gêmeos mal se lembravam dele, mas a ideia de viver perto do oceano os encantava. Aaron, agora com 13 anos, assumiu uma postura protetora, prometendo ajudar o papai a cuidar de todos nós. Confrontar meu avô sobre nossa partida foi surpreendentemente fácil. Sentado em sua poltrona na biblioteca, pálido e envelhecido, ele apenas acenou com a cabeça quando lhe apresentei a carta do papai. Talvez seja melhor assim, murmurou ele sem me olhar nos olhos. Já não tenho condições de cuidar de você como deveria. Havia algo de patético naquele homem destruído, algo que quase inspirou pena. Mas aí me lembrei do diário da minha mãe, das fotografias, do relatório médico. Lembrei-me do seu rosto refletido no espelho enquanto me observava. Não, ele não merecia pena. Antes de irmos, eu disse, mantendo a voz firme. Há algo que preciso dizer. Eu sei o que você fez com a minha mãe. Eu sei sobre o espelho, sobre os rituais. Eu sei que você provavelmente teve algo a ver com a morte dela. Seus olhos se ergueram, um lampejo do antigo terror passando por eles. Eu tenho provas, continuei. O diário dela, as fotografias, tudo. Se você tentar nos contatar novamente ou interferir de alguma forma em nossas vidas, irei denunciar tudo às autoridades. Um tremor percorreu seu corpo. Por um instante, pensei que ele fosse negar, gritar, ameaçar, mas então seus ombros caíram em sinal de derrota definitiva. Você é igualzinha a ela, sussurrou ele. A mesma força. Deixei-o lá, afundado em sua poltrona, cercado pelos fantasmas de seus crimes.
2 semanas depois, estávamos no ônibus a caminho de Savannah, levando apenas nossas roupas e alguns pertences pessoais. O único item que insisti em trazer da casa do meu avô foi o espelho oval da penteadeira. Não por nostalgia ou sentimentalismo, mas como uma lembrança. Aquele espelho que testemunhou o sofrimento de gerações agora testemunharia nossa libertação, nosso novo começo. O reencontro com o papai foi emocionante. Ele havia envelhecido e as pernas ainda o incomodavam, mas seus olhos tinham o mesmo brilho que eu me lembrava. A casa que ele havia alugado em Savannah era pequena, mas arejada, a 2 quarteirões da praia. O som das ondas e o cheiro da água salgada eram como um bálsamo para nossas almas feridas. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam exaustas da viagem, sentei-me com meu pai na varanda dos fundos. Contei-lhe tudo, não os detalhes mais precisos, mas o suficiente para que ele entendesse o que tínhamos enfrentado. Eu nunca deveria ter permitido que você fosse lá, disse ele, com a voz embargada. Sua mãe me alertou sobre ele, mas eu não imaginei. Não pensei que ele fosse capaz. Não foi sua culpa, papai, respondi, segurando sua mão calejada. Você estava doente, sem condições de nos criar sozinha. Ficamos sentados em silêncio por um momento, ouvindo o som distante do mar. O que aconteceu com ele? Ele finalmente perguntou. Na carta que recebi, dizia apenas que ele estava incapacitado. Olhei para as estrelas acima de nós, pensando em como explicar sem revelar meu papel no incidente. Digamos apenas que ele perdeu aquilo que mais prezava, respondi, seu poder sobre os outros. E sem isso ele não é nada. Meu pai assentiu lentamente, compreendendo mais do que minhas palavras expressavam. Nunca mais tocamos no assunto, e ele nunca pediu detalhes sobre o acidente do meu avô. Alguns meses depois, ficamos sabendo que Ethan havia sido internado permanentemente em uma clínica para receber cuidados contínuos. Não senti remorso, apenas a certeza de que a justiça, à sua maneira, havia sido feita. O espelho oval que pendurei no meu quarto não era um objeto de admiração, mas sim uma lembrança do ciclo que eu havia quebrado. Às vezes, olhando para aquilo, eu imaginava todas as mulheres da minha família que já haviam estado diante daquela mesma superfície brilhante. Minha mãe, minha avó, talvez outras antes delas. Eu havia encerrado uma história de dor que atravessou gerações. Assim, aos 16 anos, comecei minha nova vida em Savannah. Não mais como vítima, mas como sobrevivente. Os anos que se seguiram ao nosso retorno à Savannah foram de reconstrução e cura. Papai, apesar da perna machucada, trabalhava duro como vigia noturno e, nos fins de semana, vendia sanduíches na praia com a ajuda de Aaron. Os gêmeos se adaptaram rapidamente à nova escola, fizeram amigos e recuperaram a infância que quase lhes fora roubada. Quanto a mim, aos 16 anos, voltei para a escola e consegui um emprego de meio período em uma loja de roupas no centro da cidade. Foi naquela loja que descobri minha paixão pela moda. Não a moda como imposição ou vaidade superficial, mas como expressão autêntica, como arte e história. A dona da loja, Nancy, era uma senhora de 60 anos que havia trabalhado como costureira para o Teatro de Nova York em sua juventude. Ela me ensinou a reconhecer a qualidade dos tecidos, a apreciar diferentes cortes e estilos, a entender como cada peça conta uma história sobre sua época. A roupa não serve apenas para cobrir o corpo, ela dizia enquanto me mostrava como restaurar um vestido antigo. É um registro da história, dos costumes, da liberdade ou da opressão de cada época. Essas palavras me tocaram profundamente. As roupas que meu avô me obrigava a usar em frente ao espelho eram instrumentos de dominação. Agora eu poderia transformar esse significado, ver as roupas como símbolos de escolha e autodeterminação. Trabalhei com Nancy durante 7 anos, aprendendo tudo sobre o negócio de roupas vintage. Quando ela decidiu se aposentar em 1975,
me ofereceu a oportunidade de comprar sua loja em parcelas acessíveis. Aos 23 anos, tornei-me dono do meu próprio negócio. Nessa época, meus irmãos também estavam seguindo seus próprios caminhos. Aaron, sempre habilidoso com as mãos, tornou-se carpinteiro naval, trabalhando na construção e reparação de barcos no porto de Savannah. As gêmeas, Donna e Diana, agora adolescentes, estudavam com afinco. Donna sonhava em ser professora, enquanto Diana demonstrava talento para o desenho e queria estudar artes. Papai, embora envelhecido prematuramente pelas dificuldades que enfrentou, encontrou certa paz em seus últimos anos. Ele faleceu em 1980, vítima de um ataque cardíaco, deixando-nos como herança a pequena casa em Savannah e a certeza de que, apesar de tudo, havíamos conseguido reconstruir uma família baseada no respeito e no afeto genuíno. Foi nessa loja que conheci Oliver, um professor de história que entrou procurando uma jaqueta vintage para usar em uma festa temática na escola onde lecionava. Alto, de óculos redondos e com um sorriso gentil, ele voltou várias vezes, aparentemente mais interessado em nossas conversas sobre a história da moda do que nas próprias roupas. Nos casamos em 1982 e nossa filha Helen nasceu no ano seguinte. A vida em Savannah era boa, mas em 1990 surgiu a oportunidade de expandir os negócios para Boston. Oliver recebeu um convite para lecionar em uma universidade da cidade e decidimos aceitar a proposta. Foi uma decisão difícil. O retorno à cidade, onde tanto sofrimento ocorreu, trouxe apreensão. Mas eu já não era mais aquela menina assustada. Eu era uma mulher de negócios, esposa e mãe. Nos instalamos no bairro de Beacon Hill, em Boston, onde abri minha loja de roupas vintage no primeiro andar da nossa casa. O espelho oval, que me acompanhava desde a fuga da casa do meu avô, instalei na parede principal da loja, deixando de ser um instrumento de dor para se tornar uma peça que refletia a beleza e a individualidade de cada cliente que nele se olhava. Os anos se passaram. Helen cresceu, formou-se em direito, casou-se e me deu 2 netos maravilhosos: Jack, agora com 15 anos, e Aurora, com 12. Oliver se aposentou da universidade há 5 anos e agora dedica seu tempo a escrever um livro sobre a história do vestuário americano, frequentemente usando peças da minha coleção como exemplos. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo a longa jornada percorrida. As feridas não desaparecem completamente. Às vezes, ainda acordo no meio da noite com o coração acelerado, fragmentos de pesadelos envolvendo aquele quarto sombrio, aquele olhar predatório. Mas esses momentos são cada vez mais raros. Depois da nossa partida, nunca mais tive notícias diretas do meu avô. Anos mais tarde, quando eu já tinha minha loja em Savannah, recebi a notícia de sua morte por meio de um advogado. Ele morreu sozinho na clínica onde fora internado, sem visitas, sem amigos, em seu testamento. Para minha surpresa, ele deixou a casa de Boston para mim e meus irmãos. Vendemos a propriedade imediatamente, dividimos o valor e cada um de nós doou sua parte para instituições que protegem crianças e adolescentes vítimas de abuso. Meus irmãos seguiram com suas vidas. Aaron ainda mora em Savannah, aposentado, com 2 filhos que já são adultos. Os gêmeos realizaram seus sonhos. Donna é diretora de uma escola pública em Charleston, e Diana tornou-se uma artista plástica reconhecida, com exposições em várias cidades dos Estados Unidos. Nos reunimos todos os anos, geralmente na praia, para celebrar nossa família e a força que nos manteve unidos. Minha rotina hoje é tranquila e gratificante. Acordo cedo, tomo meu café e fico observando o pequeno jardim nos fundos da casa que Oliver cuida com tanto carinho. Depois, desço para abrir a loja, onde passo a maior parte do dia recebendo clientes, contando histórias e compartilhando um pouco da magia que existe em cada peça vintage. Aos domingos à tarde,
Quando a loja está fechada, Oliver e eu gostamos de passear pelo bairro de mãos dadas, como adolescentes. Às vezes, os netos vêm nos visitar e passamos horas jogando jogos de tabuleiro ou ouvindo discos antigos no toca-discos que pertence a Nancy e que guardo com carinho. A vida não é perfeita. Há dores nas articulações, preocupações com a saúde de Oliver, notícias perturbadoras no jornal, mas é uma vida plena, construída pouco a pouco com determinação e esperança. Uma vida que durante muito tempo achei que não seria possível para mim. Quando olho para o espelho oval hoje, não vejo mais o fantasma do medo, mas o reflexo de uma mulher que sobreviveu, que se recusou a ser definida pelo trauma, que encontrou forças para transformar sua história. Meus queridos amigos que me acompanharam até aqui, cada vida carrega suas cicatrizes. Cada pessoa tem seu espelho. Essa superfície onde nos vemos refletidos, às vezes distorcidos pelo olhar alheio, pelas expectativas que nos são impostas, pelos abusos que sofremos. Passei décadas construindo minha verdadeira imagem, livre das sombras que tentavam me definir. Se você está vivendo um verdadeiro pesadelo, seja com um membro da família, um parceiro ou qualquer pessoa que use poder e controle para te diminuir, saiba que existe uma saída. Não é um caminho fácil. Isso exige coragem, persistência e às vezes decisões dolorosas. Mas existe. Aprendi que nossa força não está em sermos invulneráveis, mas na capacidade de nos reconstruirmos após cada queda. Quando troquei o hidratante do meu avô naquele dia distante, não foi apenas um ato de vingança. Foi um grito de liberdade, uma recusa em permanecer como vítima. Algumas pessoas me julgariam por isso, mas aqueles que viveram o que eu vivi sabem que, às vezes, precisamos quebrar as correntes com as nossas próprias mãos. O espelho da minha mãe agora reflete uma história diferente, não de subjugação, mas de resiliência. Quando olho para trás hoje, vejo gerações de mulheres que vieram antes de mim, que sofreram em silêncio, e digo a elas que quebrei o ciclo para todas nós. Essa é a mensagem que deixo para vocês. Quebre seus ciclos. Não permita que o abuso se perpetue de geração em geração. Se você cresceu em um ambiente tóxico, isso não significa que você precise replicá-lo. Se você foi tratado como um objeto, isso não significa que você deva aceitar esse papel. Tenha em mente que a culpa nunca é das vítimas. O agressor muitas vezes nos faz acreditar que merecemos o que está acontecendo, que provocamos isso, que é normal. Não é. Nenhum amor verdadeiro fere, humilha ou controla. Nenhuma tradição familiar justifica a violência ou a manipulação. Procure ajuda em qualquer país. Existem organizações dedicadas à proteção de pessoas em situações de vulnerabilidade. Fale com alguém em quem você confia. Procure ajuda profissional. Se não for seguro denunciar imediatamente, comece documentando os abusos, como minha mãe fez. Guarde as provas. Anote as datas. Construa silenciosamente sua rede de apoio até que esteja pronto para dar o passo decisivo. E para aqueles que conhecem alguém que vive em uma situação de abuso, ouçam com empatia, sem julgamentos. Acredite quando alguém tem a coragem de falar. Ofereça apoio prático, um lugar para ficar, ajuda com documentos, uma palavra de encorajamento. Às vezes, só o fato de saber que não estamos sozinhos já é o primeiro passo para a libertação. A dignidade humana é um valor universal, independentemente de onde você esteja. O respeito pelo corpo e pela mente de cada pessoa é inegociável e não conhece fronteiras culturais. Todos nós merecemos viver sem medo, sem humilhação, sem a sombra constante do abuso. Meus queridos amigos, se este relato tocou seus corações, por favor, compartilhem com aqueles que precisam ouvi-lo. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários a palavra Mirror, para me mostrar que minha história encontrou eco em você. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Cada nova assinatura
É uma voz que se junta à luta contra o silêncio que protege os abusadores. Faça isso agora, porque cada minuto de atenção pode significar uma vida salva. Uma pessoa que encontra coragem para romper seu próprio ciclo de abuso. Lembre-se, somos mais fortes do que nossos reflexos distorcidos nos fazem acreditar. Somos merecedores de amor verdadeiro, de respeito, de uma vida livre de medo. Eu consegui.